Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com a galera da Galo Montes. Tá rindo a tua galera. O Atlético venceu o Grêmio ontem por 2-1. E eles estão aqui falando da alegria, falando da viagem que vão fazer para o clássico domingo. Só que é o seguinte, ontem nós fomos em alguns bares da cidade. Nós vamos conferir agora como que foi a festa da galera depois do jogo, comemorar. Cara, tinha torcedor do Cruzeiro infiltrado no meio, mas que bacana. Eu acho legal isso. São adversários, não são inimigos. Vamos ver agora? Vamos conferir um pouquinho. Olha a ansiedade do torcedor aí, ó. Mariano. Olha o torcedor do Atlético, olha, cara. Cara, é o ano do Atlético esse ano? Cara, eu acho que esse ano vamos ganhar pelo menos a Copa do Brasil e o Brasileiro. Uma vitória dessa aí deixa a gente bem perto do título. Se Deus quiser, nós vamos. Olha aí a festa do torcedor Atlético. Vai, Modinha, vai, Modinha! Rodrigo Franco. Isso nos segundos finais da partida. Agora o Atlético, em vez de atacar, prefere gastar o tempo com a bola lá no campo de defesa, com o Everson. Eu acho que esse ano não tem pra ninguém, não. O time do Atlético é um time muito bom, tem um excelente plantel. Eu acho que com essa diferença de pontos aí que o Atlético tem na frente, eu acho que só ter tranquilidade e correr pro título, né? É o WG Splash Funk, tá bom? Daqui a pouco eu volto, viu? Como é que é? Como é que é essa? Você é torcedor do Cruzeiro e tá aí junto com o atleticano? É nóis, aqui é meu parceiro, ó. Aqui é certeza. Aqui, ó, pode falar. Cruzeiro é! Já tá dando título pro Atlético? Não, tem que respeitar que o time tá atuando bem, o time tá bem. Tem que respeitar. Porque além de tudo, apesar de ser rival da gente, tem que respeitar. Acima de tudo é amizade. Respeitar. Cruzeiro, Cruzeirão aí sempre foi. O time tá jogando bem, é merecedor. Sempre foi campeão de tudo aí, mas A gente tem que defender o primeiro menino. Legal, bacana, né? E aí, o que vocês acharam disso aí, da festa da galera cruzeirense no meio junto do atleticano? Não, embora sejamos adversários, mas não inimigos, né? Essa convivência é importante, é sadia, um entendendo o momento do outro, né? E como a gente sempre prega dentro da Galo Montes, né? Paixão a gente não calcula, a gente não se mede. Então, cada um com a sua paixão, cada torcedor com sua maneira de torcer e respeitando todos. Esse momento é o nosso momento, então a gente tem que aproveitar bastante. E os nossos companheiros aí, amigos cruzeirenses, vivem essa penumbra aí, a gente deseja que eles possam encontrar alegria em breve. Pode ficar à vontade, Matheus. Não. É que a alegria deles seja lá na Série C. O professor Edivar Martins está aqui, o esposo da Laura, pai da Sofia, do Dudu e do Gabriel, que vai viajar com você. Está mandando um abraço, dando parabéns pelo programa. Valeu, Galo Montes. Falou que vai dar viagem no domingo, junto com você, Matheus e João. Que bom. Essa viagem tá indo muita criança de 7, 8 anos, muitas mesmo, mulheres. É uma viagem muito familiar, a excursão nossa, entendeu? Tá certo. Um abraço, viu, meu colega Edivar? Show de bola. Galera, o Fred, lembra quando ele estava jogando no Atlético Mineiro? Ele assinou um contrato e não podia, se saísse do Atlético Mineiro, não podia jogar no Cruzeiro. Assim, ele assinou pedindo a saída do Atlético, o Atlético liberou. Se fosse para o Cruzeiro, a multa seria de 10 milhões. Você lembra disso, né? Lembro. Só que no outro dia ele estava no Cruzeiro.
E agora o Atlético está rolando isso na justiça desde 2017, né? Uma coisa assim. E o Atlético ganhou. Esse 10 mil virou 10 milhões, olha ele aí, ó. Viraram 23 milhões. A justiça intimou o Fred que ele tem 15 dias para pagar. E ele falou que vai acionar o Cruzeiro na justiça. Queria a opinião de vocês. Fred está certo? Tem que pagar, o Cruzeiro tem que pagar. Quem está certo nisso aí? Juridicamente falando, o Atlético não tem nenhuma relação, nenhum vínculo para com a instituição Cruzeiro Esporte Clube. A relação é para com o atleta Fred, que tinha um contrato assinado que juridicamente resguardava o Atlético. Essa ação de Fred, ela é sobre não pagamento do valor no qual ele deve ao Atlético, penhora de bens. Ou seja, essa dívida vai ser executada e em alguma instância ele vai ter que se arcar com isso. Agora, essa situação para com o Cruzeiro é algo que ele vai ter que responder com a diretoria do Cruzeiro e, assim, é bom ele entrar na fila porque a fila dos credores lá é muito grande. Isso que eu ia falar, para ele receber ali, Pegasse uma vai dar senha. trabalho. Ele vai ter que pagar e é aquilo que você paga ali, mas você não sabe se vai receber do outro lado, não. Será que paga mesmo, gente? Será Ele que paga? tem que pagar. Assim, a morosidade da justiça, justiça é algo que nos preocupa, né? A gente vê ações aí caducando e não sendo executadas. Mas a gente tem confiança e, assim, essa ação do jogador Fred é muito resultado da organização em que o Atlético vem se instalando no clube. O jurídico do Atlético conseguiu converter algumas ações judiciais. Judicialmente, o Atlético vem resolvendo alguns casos que há anos estavam parados. Então, essa ação de Fred é mais uma vitória e um exemplo da organização administrativa do Clube Atlético Mineiro. Hoje, o jurídico do Atlético Mineiro é um dos maiores jurídicos do Brasil. São profissionais ali que estão ali há anos que é muito difícil eles perderem uma causa, muito difícil. Sempre que eles entram, ou eles conseguem algum benefício ou ganham a causa, sempre. Mas já perderam também, né? Já foi desorganizado também. Já. A gente sim, pagou, já paga, perdeu a gente paga um Até preço. hoje tá pagando dívida Até ainda, né? hoje. Em 2019, foi executada uma ação de Tafarel quando jogou no Atlético em 1996. Ou seja, a gente tem uma dívida alta muito em razão desse retrocesso na administração. Mas hoje, a gente vê uma casa mais organizada. Acredita, eu também acho que hoje o Atlético está muito organizado. O Cruzeiro está falando que a esperança, a diretoria do Cruzeiro, é nessa SAF aí, né, transformar clube em empresa. Como é que fica? Alguns falam que vai ser Lincoln, vem aqui. Eu fiz uma entrevista com o diretor jurídico do Cruzeiro, lá de Belo Horizonte, ele ao vivo lá. Ele falou que a esperança é que algumas dívidas, elas, como você falou, vai ficar na lista aí de espera depois se transformar em empresa. Será que isso é espera ou vai ser calote? Isso não é só com o Cruzeiro, não. A gente está citando Cruzeiro, mas todos que estão assim, né? Eu vi algumas matérias sobre isso e pelo que eu entendo, não entendo muito dessa parte, mas essa não vai ser assim, o time vai mudar de CNPJ, vai acabar as dívidas e os títulos vão continuar. Isso não existe. Ou eles vão mudar para outros times. Suspensão de prazo, né, para pagar. Mas vão ter que pagar, entendeu? Igual quando o Cruzeiro tá sempre nesse período aí, depois que caiu para a Série B, o que ele fez? Ele jogou as dívidas para os próximos anos, esperando que fosse subir para pagar as dívidas. Acabou que não subiu e a dívida aumentou e vai aumentando. Enquanto eles não subirem, a dívida só está crescendo. E para recuperar é muito difícil. E foi assim que caiu para a Série C. Um dos motivos, né? Muita dívida, perdeu 6 pontos logo no início do campeonato. Depois não conseguiu recuperar. Se esse ano eles tivessem entrado novamente com 6 pontos perdidos, eles já estavam praticamente na Série C. Uma dúvida que eu tenho. O Cruzeiro tornando SA, a sigla vai ser CSA? Aí você dá uma gozação com o CSA. Ganha do CSA, né, rapaz? É incrível. Grande né? CSA da Lagoas, que é o time organizado, ao contrário do Cruzeiro, né? O time que vem apresentando uma certa organização. Vamos falar do Atlético, então? Vamos. Do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco a gente vai mostrar os gols de ontem, para vocês comemorarem também, comentarem. No jogo de ontem, o Atlético começou perdendo. Primeiro levou um gol lá, que estava impedido, e estão reclamando que o gol que deu a vitória para o Atlético de pênalti, que o jogador estava irregular. Que a bola bateu na mão, mas que já tinha um jogador do Atlético impedido. O que vocês acham de tudo isso? Sobre o lance em específico, se a gente for analisar, perante a lei, ao pé da letra da lei, a gente percebe uma irregularidade. O jogador do Atlético, ele deveria estar a 1 metro distante da barreira. Então, diante a lei,
ao regulamento disciplinar, ele estaria que está distante. Mas se a gente for olhar no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, o Davidson invadiu o campo e, perante a lei, aquilo deveria ter feito voltar o lance do gol. Ou seja, são anuantes que existem, e assim, a favor e contra. Mas eu não vejo aquele lance como definidor, como algo que veio caracterizar a jogada. Então, eu acredito que algo normal, algo que veio a acontecer, mas não vejo nenhuma irregularidade nesse sentido. Uma coisa que eu acho incrível é que, como sempre, a mídia lá do eixo Rio, pode falar, não a mídia do eixo Rio-São Paulo puxa pro lado deles. No jogo do Flamengo e não sei se foi Bahia, teve um gol do Adrian de falta, que igualzinho, e ninguém falou disso, do cara que tava a 1 metro, tava menos de 1 metro da barreira. É muito difícil uma falta, a pessoa respeitar essa distância. Eu nunca vi, pra te falar a verdade, a barreira do time sempre está ali do lado. Aí porque foi pênalti, foi gol, nem os juízes não olham isso, porque senão ele foi no VAR e não viu. Aí, depois que o Galo ganhou, colocou uma mão praticamente na taça, tá muito próximo do título, aí vem essa conversa de sempre que tá sendo ajudado, isso e aquilo, mas não é, a realidade não é essa. O Galo tá fazendo por merecer, tá a 10 pontos do segundo colocado, vem mostrando o melhor futebol do Brasil, foi eliminado da Libertadores invicto, finalista da Copa do Brasil, e o povo não vê o mérito, só vê erros de arbitragem, que pra mim não foi erro. Para vocês, quem é o melhor jogador do Atlético hoje? Hoje o jogador que vem apresentando um melhor futebol e tem sido sempre decisivo, importante, é o Hulk. O Hulk hoje não só no Atlético, eu atrevo até a dizer, no cenário nacional, hoje o Hulk é o jogador que tem o melhor desempenho. Tanto que é artilheiro nas duas competições. Exatamente, Né? Artilheiro na Copa do Brasil, artilheiro 1 gol atrás do Gilberto no Campeonato Brasileiro, mas vai conseguir encontrar também. É um jogador fundamental, importantíssimo para o momento, a fase que o Atlético está vivendo hoje. Com certeza o Hulk, mas tem outros jogadores ali que merecem uma ressalva. O Zaratio vem jogando muita bola. O Jair, o melhor jogador nos últimos 2 jogos, foi o único jogador que jogou os 90 minutos no jogo de volta contra o Fortaleza, dono do meio de campo do Galo. O time do Galo está muito bem encaixado. Tem o Guilherme Arana, que é um potencial ali, que não tem nenhum lateral esquerdo, lateral de seleção. Eu acho que no mundo, eu acho ele o melhor. Joga muita bola. Porque a posição de lateral vive uma carência no futebol há muitos anos. Então a gente tem a Arana aí como um dos melhores jogadores nessa posição, e não só representar o Clube Atlético Mineiro, mas também a seleção brasileira visando a Copa do Mundo pro ano que vem. Tá certo. Segura aí que nós vamos para mais um intervalo. Nós estamos batendo papo com a galera da Galo Montes. Rindo à toa, porque venceu o Grêmio ontem por 2-1 e está próximo do bicampeonato brasileiro de futebol. Vamos para o intervalo? Segura aí ao vivo no YouTube. Continue mandando suas perguntas. Faz o like aí no sininho, que a gente volta enquanto toma água aqui rapidinho. Momento Esportivo, 12 anos no ar.